A grande sacerdotisa, ou a papisa, é o terceiro arcano maior do tarô. E é sobre este arcano que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, sou Dayafra, sou taróloga e utilizo o tarô como ferramenta de apoio estratégico à decisão. Se você está passando por alguma situação que precisa tomar uma decisão, seja ela em qual área for, seja na área do trabalho, da saúde, de moradia, carreira, o que você quer fazer, um curso ou outro, está em dúvida, fala comigo que eu faço tiragens personalizadas, individualizadas online ou ao vivo para quem está aqui em Portugal. Tá bem? O meu link está na descrição do vídeo para falar diretamente comigo. Então vamos lá, vamos falar sobre a papisa ou a grande sacerdotisa. Tem esses dois nomes dependendo do tarô que você utiliza, do deck. Alguns utilizam como a grande sacerdotisa, outros utilizam como a papisa e tá tudo bem, tá tudo certo, tudo legal. É sempre a mesma, se refere ao mesmo arcano maior, tá bem? Ele tem o número 2, né? Sendo assim, o 0 ou 22, como eu expliquei lá no vídeo sobre o louco, que é o primeiro arcano maior, que é o arcano 0. O arcano número 1, na verdade, é o mago, que nós falamos no outro vídeo, e hoje nós vamos dedicar somente à grande sacerdotisa, ou à papisa, que aqui está. Isso aqui no tarô de Rider-Waite, que é uma versão dourada, tá? Você vê aqui que ele tem, a papisa sempre está sentada, na maior parte das vezes, os tarôs que eu conheço, não, menos um aqui, ela geralmente está sentada e tem aqui dois pilares, geralmente um branco e um preto, né, um mais escuro, um de cor clara, um de cor escura, um na sombra e um sob a luz, tem diversas variações, tá? E aqui atrás geralmente tem algumas romãs, sabe a fruta romã? Aqui atrás tem algumas delas. E a papisa, nessa representação aqui, nessa aqui, ela traz uma cruz no peito, né? E aqui um papyrus, uma carta na mão, que está escrito Torá, ou seja, esse tarô de Rider-Waite está baseado em algumas coisas que estão na Torá, ou seja, na tradição judaica, tá bem? Isso já, para quem conhece a tradição judaica, quem conhece já leu a Torá, vai encontrar aqui muitos simbolismos que remetem àquilo, tá bem? E esses dois pilares, como eu falei aqui, que é um claro e um escuro, ou que está sob a luz e um que está na sombra, eles representam justamente o escuro, a intuição que está, o que não é dito, o que não foi aprendido, não está nos livros, o que é trazido de conhecimentos que são passados boca a boca, que não estão escritos em lugar nenhum, que não são comprovados cientificamente, por assim dizer. Enquanto que esse branco são justamente esses que você pode encontrar em qualquer lugar, que está escrito, que você estuda eles nas formas normais, vamos dizer assim, tá? Basicamente é isso aqui. E a grande sacerdotisa, ela traz mensagens justamente sobre equalizar ou equilibrar os conhecimentos, a intuição e o conhecimento adquirido. Ou seja, se você tem algo para fazer e sai lá numa sua tiragem, você tira a carta vamos dizer que você vai tirar só uma carta para saber o que fazer naquele dia, e sai justamente a grande sacerdotisa, que você precisa dar ouvido à sua intuição, mas não é ir somente pela intuição, você dá ouvido sim à tua intuição e equilibra isso com a tua razão, com o que você já sabe, já conhece de coisas que são comprovadas de como se faz. Então você abraça a intuição e dentro daquela intuição do que você
tem que fazer, ou que você deve fazer, você precisa fazer aquilo de acordo com o que você perguntou antes, com a sua situação, você vai pelos meios que são conhecidos para realizar aquilo sem ter problema nenhum, principalmente judicial, tá bem? Aqui eu trago a outra representação da grande sacerdotisa, que é do tarô das bruxas da Ellie Dungan, que eu sempre tenho trazido 6 tarôs diferentes, tá? Olha aqui, novamente uma mulher sentada, dois pilares aqui, um claro e um escuro, as romãs aqui do lado, né? Aqui são as plantas mesmo, já com frutos, né, maduros. E aqui, neste caso, como é um tarô das bruxas, como eu já expliquei anteriormente, ela tem aqui um gato preto aqui do lado e nas mãos ela tem um papyrus aqui e um raminho de, como se fala, de azaleia, né? Aqui na mão, desse outro lado. Ou seja, aqui ela pede para a pessoa que retira essa carta para utilizar sim da razão, como também daqueles conhecimentos que são passados tradicionalmente por aquela sociedade onde essa pessoa está inserida, né? Utilizar de elementos da terra, de conhecimentos de cura da terra, como a lavanda, a azaleia, como eu falei, ela é muito utilizada para muitas coisas. Então aqui, inclusive para a sabedoria, para se elevar, né, esse pensamento crítico e pensamento, e juntando ele com um pensamento científico, vamos dizer assim, conhecido, né? O tarô de Disney continua na mesma linha, só que aqui os dois pilares eles estão mais escondidos, tá? Mas eles continuam aqui, um claro e um escuro. Aqui as romãs, a mulher aqui no meio. De novo com o papyrus aqui, se você for ler aqui tem um TO, né? O que nesse aqui de Rider-Waite está escrito mesmo, Tora, tá? Nesse aqui tem só o TO. Você não consegue ler o que vem depois, mas conhecendo o tarô no qual ele foi baseado, você sabe o que está escrito ali, tá bem? E aqui é interessante, e todas elas eu esqueci de falar, tem aqui essa lua, né? Que é mais um indício de que se fala sobre o que está no subconsciente, o que está escondido, né? Sobre os mistérios que tem ali na vida e no entorno daquela situação. Ou seja, sempre dá, inclusive aqui no oráculo, no tarô das bruxas, não sei se dá para ver aqui na imagem, veja aqui, tem duas meias luas, uma em cada uma desses pilares, né? Que são pilares aqui de pedra. Nessa outra aqui tem um B em uma e um J na outra. Que é o que se repete também o B e o J aqui. Né? Então são diferenças aqui entre elas. Entre essas três, basicamente, a única diferente aqui no significado seria o tarô das bruxas. Que ele traz mais significado justamente pela tradição das bruxas que foi inserida aqui. Então ele traz mais elementos para ser colocado aqui, para representar outras coisas além do básico do tarô, né, de Rider-Waite, que é base para esses outros. Aqui no tarô dos magos vem também como uma grande sacerdotisa, só que aqui ela está com uma lua cheia lá atrás, né? Os pilares aqui, eles foram substituídos por essas cortinas. Tem uma clara e uma escura, uma de cada lado. Essa pessoa, ela tá
sentada também de lado, e tem uma mesinha aqui, onde ela está com as pernas embaixo. Tem um gato aqui, também um gato preto, uma mão, um globo e uma outra bola. São duas bolas de cristal aqui, só que tem uma clara, uma prateada, né, simbolizando talvez a lua, e uma menor aqui, dourada, simbolizando o sol. Aqui ela tá com um livro na mão, ela não tá com um papiros como os outros, tá? Ela tá com um livro na mão e tá com uma pena a escrever algo. Tem aqui um papel aqui em cima dessa mesa, e ela com uma pena na mão e aqui a tinta, para que ela escreva algo, né? Para que ela dê a resposta de algo. Então ela tá aqui com também uma vela acesa, mais simbolismos, né? Tá aqui trazendo informações do seu subconsciente, daquilo que está escondido, né? Trazendo essa informação, juntando com o que ela já conhece, com o que foi estudado, com o que foi conhecido, com o que é de conhecimento público, por assim dizer, para que ela possa realizar a função dela. E aqui tem um detalhe interessante. Esse gato aqui está brincando com uma borboleta. Para quem não sabe, borboleta significa transformação, mutação, né? Então aqui, o que essa pessoa está fazendo aqui é justamente mudando o rumo daquilo que se quer saber, seja lá o que for. Quando você utiliza esse tarô especificamente, você quer saber alguma coisa sobre o seu dia, tira uma única carta, sai essa aqui, a forma que é uma notícia que você deve sim utilizar dos seus conhecimentos, mais da sua intuição, para mudar essa situação, para transformar essa situação de acordo com aquilo que você deseja. Tá bem? E aqui, o tarô dos nativos americanos. Eu acho linda essa carta, olha só. A grande sacerdotisa, ou a papisa. Só que essa carta aqui, o tarô dos nativos americanos não é baseado em Rider-Waite, tá? Embora ela traga aqui alguns elementos que sim simbolizam coisas parecidas, mas tem outros significados. Por exemplo, aqui ela tem uma criança, tem uma mulher sentada com uma criança no colo. Essa criança aqui, segundo o conhecimento desse mesmo tarô, tá? Aqui também tem uma lua, ó, uma lua aqui embaixo. Ela fala que por aqui, por essa lua brilhante aqui, é por onde nasce essa criança. Ou seja, essa criança é filho da terra, tá? Não é filho da pessoa, ou de alguém, é da terra. A mãe terra dá essa criança aqui. E aqui nós temos duas plantas. Uma delas é o fumo, né? O tabaco. E são plantas que simbolizam a longevidade e a transmutação. Ou seja, tudo se transforma, né? Nada se perde, ele só se transforma. Quando, trazendo um pouquinho aqui do hermetismo, quando uma pessoa morre, né, o corpo vai ser enterrado, aqueles nutrientes que foram utilizados para construir o corpo quando ainda era embrião lá na barriga da mãe, ele volta para a terra e que um dia vai voltar de novo para a barriga de uma outra mãe, uma outra criança, tá? É muita coisa, né? Mas são coisas que a gente precisa saber. Bom, e aqui essa carta, ela significa justamente a sabedoria de utilizar esses conhecimentos, né, do que foi para o que será, sabendo que nada se perde, tudo se transforma e que existe continuidade. Mesmo que uma vida se interrompa hoje, você não vê aquela pessoa, aquela vida continua. E aquilo que era o corpo daquela pessoa, ela continua ali nutrindo aquela terra para te dar mais alimento. Tá bem? Profundo esse, né?
bem parecido, mas é diferente dos outros. E aqui, que é o tarô que é controverso, né? O tarô como é que é o nome, gente? Dream of Colors, né? Que ele fala bem do inconsciente, do subconsciente. Tem aqui um círculo que parece ser parece estar pendurado, e essa mulher está sentada nesse círculo, só que está de costas, né? Para frente aqui da carta. Ela está de costas, está olhando para o outro lado, ou seja, ela não vê o consciente, ela está só no subconsciente. Ela está agindo somente pela intuição, pelo que sente. Ela não tem aqui nenhum tipo de coisa que a traga para a razão. Ela só está indo pela emoção, né? Então, assim, nesse tarô específico aqui, como eu já disse nas outras cartas antes, ele traz uma visão diferenciada, né? E mais para o inconsciente, o subconsciente, para as coisas que estão escondidas, né? Para esses saberes escondidos na nossa vida, tá bem? Espero que tenha sido uma explicação breve, mas que tenha trazido aqui um esclarecimento sobre essa carta. É claro que quando ela aparece numa tiragem junto com outras cartas, e dependendo também da pergunta que é feita, ela traz aqui respostas mais específicas de acordo com a pergunta e com as cartas que estão ao redor. As cartas se conversam, né? Não é somente uma carta que vai dizer. Mas, como eu já disse, se você vai tirar uma única carta para uma questão, você tem o seu tarô em casa, baralhou, está pensando na sua questão, tirou uma carta, a mensagem que ela traz é justamente essa que eu estou aqui trazendo dentro dos arcanos maiores, tá bem? Bom, espero você no próximo sábado para nós vermos então a Imperatriz. Até lá!